Esta história eu dedico à minha amiga Tânia Galo, a quem agradeço pelas mensagens carinhosas. Serra do Pinto, Ceará. Por volta das 2 da madrugada, os moradores de um pequeno sítio foram acordados com o alvoroço dos cachorros no quintal da casa. A zoeira era algo assustador. E rapidamente o dono levantou e, depois de pegar a espingarda bate-bucha, abriu a porta para enfrentar, fosse o que fosse. Do lado de fora, a escuridão e a bagunça era total. Os 3 cachorros que possuíam latiam e corriam como loucos de uma ponta a outra da cerca do galinheiro. Do lado de dentro do cercado, um vulto negro e enorme agarrava e estraçalhava cada uma das pobres galinhas. Uma loucura geral. Parado no meio do pátio e no escuro, o dono da casa tentava ver que animal era aquele. Que bicho era aquele? Mas não via nada, apenas ouvia o barulhão. De repente, um par de luzes redondas e vermelhas, 2 olhos horripilantes, apareceram e viraram na direção do dono da casa, assustando ainda mais os cachorros, que não sabiam se latiam ou grunhiam com o rabo entre as pernas. E sem pensar 2 vezes, o dono da casa apontou a espingarda e puxou o gatilho. A situação ficou ainda pior. Agora o vulto uivava e chacoalhava a cerca do galinheiro de uma maneira simplesmente assustadora. Assustado e apavorado, o dono deixou cair a espingarda e saiu correndo de volta ao interior da casa. Enquanto tremia do lado de dentro, medroso e desarmado, o barulho e as passadas do monstro foram aproximando até pararem bem pertinho da porta. A respiração, os rosnados e os uivos eram ainda mais altos, mais fortes e mais assustadores. O pavor do dono da casa era tremendo. O desespero dos cachorros tentando protegê-lo também. Depois de um bom tempo apavorando, o barulho foi afastando, distanciando e diminuindo, sempre seguido pelos cachorros, que depois de algum tempo retornaram esgotados e em silêncio. E a noite passou. Ao amanhecer, o dono viu com tristeza o resultado devastador daquela noite. Todas suas galinhas mortas, destroçadas, despedaçadas e espalhadas por todo o galinheiro. Maldito lobisomem! Exclamou o dono, olhando para o prejuízo causado por aquele horrível animal. Naquele mesmo dia, os vizinhos tomaram conhecimento da aparição do lobisomem. Daquele dia em diante, a preocupação com as crias e o medo de sair à noite era medonho. Mas o pior de tudo era a desconfiança sentida por todos. Afinal, qualquer um deles podia ser o maldito lobisomem. Perto dali, em um outro sítio, vivia uma outra família. O padrasto, a mamãe e a filha de 17 anos, chamada Milu. Milu, uma garota esforçada que ajudava a mamãe com os afazeres da casa durante o dia e à noite ia para a escola no distrito vizinho. Todas as noites, por volta das 6, ela caminhava uma boa distância entre a casa e a estrada onde pegava o ônibus. Às 11h30, fazia a mesma caminhada de regresso, no escuro e sozinha. Mas naquele dia, a pedido da mamãe, Milu não foi à escola. Preferiu esperar que o padrasto retornasse no dia seguinte para lhe fazer companhia e proteger do lobisomem que continuava atacando, destruindo e apavorando. No dia seguinte, o padrasto retornou, cansado como sempre retornava quando saía trabalhar. Dormiu o dia todo e na boca da noite acompanhou a Milu até o ponto de ônibus.
Daquele dia em diante, a enteada passou a ser acompanhada pelo padrasto e de volta da parada do ônibus. Pelo menos até que o lobisomem fosse eliminado ou desaparecesse da região. E dias passaram sem que o lobisomem atacasse. Paz na redondeza. Uma certa noite, ao retornar da escola às 11h30, o padrasto não lhe esperava como nas noites anteriores. Milu sentou em uma pedra na beira da estrada e ficou a esperar. Os minutos passaram e nada do padrasto. Cansada de esperar, Milu resolveu fazer a caminhada até a casa, sozinha. A noite parecia mais escura que todas as outras. Cada passo que dava, a sensação de que estava sendo observada aumentava. Milu nada podia fazer. O único jeito era caminhar o mais rápido possível. Vários passos depois, Milu avistou um vulto no meio da estrada, parado e esperando por ela. Pensando ser o padrasto, Milu apressou o passo em sua direção, e ao chegar a poucos metros de distância, o vulto rosnou e as bolas vermelhas apareceram. A pobre Milu ainda tentou correr, mas já não foi possível escapar. Horas depois, a mamãe acordou e, ao perceber que Milu ainda não havia retornado, despertou o marido gritando e perguntando, desesperada por ela. E enquanto o padrasto acordava e revirava na cama, o pavor e o terror da mamãe aumentava ao ver em seu peito e boca pequenos pedaços ensanguentados do que antes havia sido vestido de sua amada filha. Maldito lobisomem! Gritou a mamãe em desespero. Atordoado com os gritos da esposa, o maldito padrasto levantou e correu desaparecendo na escuridão da noite. Horas depois, o corpo de Milu foi encontrado pelos vizinhos. Depois de vários dias caçando pelo padrasto lobisomem, a caça foi dada por encerrada e até hoje ele jamais voltou a aparecer. Jamais foi visto. No entanto, os ataques continuaram por muito tempo, apavorando a todos daquela linda região do Jaguaribe, no estado do Ceará. Hoje, a história de Milu continua contada por todos. A pedra onde sentava a esperar pelo ônibus continua no mesmo lugar, debaixo do mesmo juazeiro. Uma simples pedra, uma enorme advertência de que o lobisomem não é somente uma lenda, mas sim uma cruel e perigosa realidade. Hoje, a história de Milu continua mais viva que nunca. O lobisomem também. Te cuida e muito obrigado.